Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Arlindo, superintendente da Escola Bíblica e também segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, Rio de Janeiro, conhecido como IADESC, presidida pelo nosso querido e amado pastor Eliseu Alves. Então vamos para mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem o título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O textuário da nossa lição de hoje está aqui no livro de Jó, capítulo 28, o versículo é o 28, que diz assim: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Verdade prática diz: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Nós vamos estudar hoje o capítulo de número 28 do livro de Jó, onde o comentarista, pastor José Gonçalves, com toda a sua instrumentalidade, narrou, foi o narrador, o comentarista desta lição, aqui 13 aulas maravilhosíssimas para nós aprendermos a respeito do livro de Jó. Então ele divide aqui em três tópicos importantíssimos, onde vai fazer aqui pegar o estudo, interpretar o estudo, aqui onde Jó ele faz um contraste entre o esforço humano e a sabedoria, entre o valor, ou seja, o preço, o ouro, as joias, tudo aquilo que é bens materiais nesta terra, e a sabedoria. E por fim ele expressa o último tópico. A narrativa fala a respeito da verdadeira sabedoria que vem de Deus. Muito bem, nós vamos entender que o capítulo 28, ele começa, a narrativa desse capítulo começa mostrando aqui duas figuras de forma poética, uma narrativa linda, aonde mostra que todo o esforço humano, a capacidade humana, ele pega uma figura humana de garimpeiros, depois coloca nessa narrativa também alguns animais, como a águia e também o leão e a gralha. E nós vamos entender aqui que ele começa narrando que o homem, com toda a sua ciência, o homem com toda a sua capacidade humana, ele desmonta uma montanha desde a sua estrutura até o cume. Ele tapa a fonte das águas, ele desvia também as correntes da mesma, adquire e consegue, encontra, busca as pedras preciosas, o metal valioso, a saber, o ouro, e todas as pedras preciosas. Ele disse que o homem, com a sua inteligência, com a sua ciência, ele busca, ele garimpa, com toda a sua capacidade de garimpar, com toda a sua ciência e tecnologia, e busca e vai e encontra e traz as mais preciosas pedras. Caminhos esse que o homem abre nas profundezas da terra e das montanhas, que nem sequer o leão andou por lá, muito menos a águia e a gralha, que com a sua capacidade de 1000 vezes mais, da sua capacidade de enxergar 1000 vezes mais do que o ser humano conseguiu enxergar. Mas o homem, com a sua ciência, abriu rotura na terra e buscou e garimpou com toda a ciência e inteligência, buscou e conseguiu essas pedras preciosas. Porém, ele faz um contraste entre esta capacidade de garimpar, com toda a sua tecnologia e ciência, com todo o seu poderio, com todo o seu estudo, com todo o seu empenho, ele conseguiu garimpar estas pedras preciosas. Porém, com essa mesma inteligência e capacidade, ele não consegue adquirir a sabedoria.
Essa é a primeira narrativa. E eu adiciono aqui que milhões e milhões são investidos no estudo, na educação no nosso país. E nós sabemos que diante de tanto investimento e tanto esforço, isso desencadeia dentro das escolas as prioridades que se tem dado e proíbem-se de ensinar a verdadeira sabedoria, a saber, a palavra de Deus, que leva a sabedoria, a salvação ao ser humano. Ao invés disso, eles implantam também ali ideologias de gênero, colocam ali o narcisismo, ensinam a teoria da evolução, a teoria natural, a teoria da evolução de Charles Darwin. Eles têm o prazer de exibir tudo isso e com as suas ideologias, proibindo o ensinamento da palavra de Deus. Tornamos-se uma geração andando definhando para o erro, para a destruição a cada dia. Porém, a sabedoria a cada dia, a sabedoria verdadeira se distancia cada vez mais dos colégios, dos ensinamentos, de toda a ciência humana, porque só encontraremos, com certeza, certamente, através daquele que tem, o único que é a sabedoria, a saber Deus. E vamos prosseguindo na nossa lição de hoje. A segunda narrativa de Jó, ele narra aqui no seu segundo tópico a sabedoria vista como um bem comercial. Nós sabemos que a sabedoria, com todo o esforço, ainda usando a figura de um garimpeiro, com toda a sua ciência e tecnologia, com todo o seu saber, com toda a sua capacidade de remover montes, desde as suas bases até o seu cume, abrindo ruptura na terra, andando, buscando, assim como nós conhecemos, que também a Petrobras, que busca combustível, que busca petróleo a centenas de milhares de metros de profundidade, busca, eu acho que é 7.000 metros de profundidade no oceano. Eles também, com toda essa capacidade, com toda essa tecnologia, eles também ainda não alcançaram a verdadeira sabedoria, visto que não é por esses esforços, não é pelos bens materiais, porque não é comercial, não é pelo que se consegue financeiramente que se compra a sabedoria. Vai dizer aqui Jó que a sabedoria não se adquire através de paga, nem o ouro fino de Ofir, nem uma pedra preciosa pode pagar. O valor da sabedoria está acima de qualquer coisa que nesta terra possa produzir. Ninguém, nenhuma riqueza jamais nesta terra pode comprar a sabedoria. Ela não está à venda, segundo Jó. Nós temos todo o capítulo 28, desde o primeiro versículo até o versículo de número 28, fazendo essa narrativa. Não se pode comprar a sabedoria. O versículo 11 diz: os rios tapa e nenhuma gota sai deles. Isso é falando da capacidade da ciência humana. E tira para a luz o que estava escondido, a saber, as pedras preciosas. Mas onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor e não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Então, quanto mais nós nos afastamos de Deus, do conhecer, de conhecer a Deus pela sua palavra, mais distante nós estamos do conhecimento da verdadeira sabedoria de Deus. E aqui, como Jó narra, falando da incapacidade do homem adquirir a sabedoria por intermédio dos bens materiais, ele segue dizendo:
Versículo 16 em diante. Nem se pode comprar com ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Versículo 26 do capítulo 28. E ele segue dizendo: com ela se não pode comprar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. O valor da sabedoria está muito acima, não tem como todos os valores, os preços, os bens materiais desta terra é incompatível com o tamanho do valor da sabedoria. Então não é um valor comercial. Primeiro, nós encontramos aqui na primeira narrativa de Jó, falando que o esforço humano é em vão, que a ciência humana é em vão para adquirir a sabedoria, porque Jó coloca a sabedoria muito superior a qualquer esforço humano. Então é em vão toda a ciência e a capacidade humana encontrar a sabedoria. Depois, a segunda narrativa, ele vai dizer que é impossível comprar a sabedoria. Ela não está à venda, ela não está no comércio, porque não existe valor, não existe preço monetário nesta terra que a possa comprar. Ela está muito acima e superior. Então nós sabemos que muitos têm dado até a sua própria vida para garimpar, em busca de ouro, em busca de pedras preciosas, em busca dos seus bens materiais e seus interesses próprios. Mas o melhor de nossas vidas, nós precisamos entender que é recebermos a sabedoria da parte de Deus. A sabedoria aplaca guerras. A sabedoria traz a solução a todos os tipos de problema. Mas só que a sabedoria não se adquire na sala de uma faculdade. Não adianta você se formar até chegar a um doutorado. Você jamais terá a capacidade de tomar em sua posse a sabedoria, se não for pelo viés, pelo vínculo da intimidade de Deus, a se disponibilizar a serviço do reino de Deus, para que Deus faça uso da sua vida e lhe dará certamente em uso a sabedoria em tempo que o Senhor quiser, para que você venha executar tal obra a favor do reino de Deus. O terceiro e último discurso de Jó, na mesma narração do capítulo 28, Jó, ele fala aqui, a sabedoria como um bem espiritual. O pastor José Gonçalves aborda esta parte, a sabedoria como um bem espiritual. Não adianta procurarmos com toda a nossa ciência, na primeira narrativa, tópico 1, com toda a nossa ciência e capacidade humana, que a capacidade do homem é grande, a tecnologia tem se multiplicado cada dia mais, a ciência, assim como Daniel falou, mas somos incapazes de adquirir a sabedoria por meio de esforços humanos e inteligência nossa. A segunda narrativa, é impossível comprar com os bens que nós adquirimos, porque ela não está à venda, visto que o seu preço, o seu valor, está acima de todos os preços, de todos os valores aqui da terra. Não se pode comprar com ouro fino de Ofir, muito menos com rubis, com nenhuma das pedras preciosas, pois o valor está muito acima e superior. Pois a sabedoria, ela procede do alto, ela procede de Deus, ela procede do mundo espiritual, para serviço espiritual do reino de Deus. É isso que Jó fala aqui, no versículo 20. Vamos conferir. No versículo 20 do mesmo capítulo 28, ele diz:
De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus estende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Somente Deus pode nos dar esta aquisição, a aquisição da sabedoria. Somente Ele. O que é a sabedoria? A sabedoria de Jó, expressa por Jó, ela é diferente, ela se destaca um pouco da sabedoria falada por Salomão. Salomão diz que a sabedoria, ela passa de pai para filhos. Porém, Jó diz que ela é um bem, ela é um dom, é algo que vem de Deus, que é intransferível, porém é específico. Ela será dada a pessoas específicas, para trabalhos, para fins específicos. Jó, ele, depois de um sofrimento, perder tudo que tinha, perder a sua família, perder a sua saúde, e a sua esposa expressar: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó passa por uma tribulação, Jó passa por uma provação que tem o significado de purificar, moldar. Então, após esse molde, após essa purificação, é aberto diante dos olhos de Jó uma profundeza do espírito, e ele externa no capítulo 28 que a sabedoria de Deus, ela é o temor do Senhor e desviar-se do mal. Isso é algo imprescindível para a vida do homem. O versículo 28, perceba que ele diz: mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então ele encerra falando que é inútil, com o seu esforço, buscar a sabedoria, e com a sua prata e com o seu ouro, com as pedras preciosas, tentar comprá-la. Ela provém de Deus para uma pessoa específica, para um serviço, um trabalho específico. É muito interessante. Jó aqui é muito mais profundo na expressão do significado da sabedoria. Há quem diga que um pregador londrino, de Londrina, ele disse: a sabedoria é o conhecimento passado de forma correta. Essa é uma expressão de um pregador antigo. A sabedoria é o conhecimento falado ou passado de forma correta. Essa é uma verdade do pregador. Então nós vemos aqui uma verdade prática. Jó foi sintético, Jó foi direto. Essa sabedoria nem os olhos das águias o viram. Com toda a sua capacidade de enxergar, segundo a ciência que estuda os animais, enxerga 1000 vezes mais do que nós, seres humanos. Ela jamais conseguiu enxergar o que a ciência dos homens enxergou e buscou, escavou a terra, removeu pedra, removeu montanha e tirou de lá o que lhe interessava, a saber, as pedras preciosas. Caminho esse que nem o leão, com toda a sua autoridade, passou por lá. Mesmo assim, o homem, com todo o seu esforço, com toda a sua ciência, é incapaz de conseguir encontrar a sabedoria. Está muito mais profunda do que as pedras preciosas. Estão muito mais alto do que o homem imagina. Mas está dentro e muito próximo do coração de um homem temente a Deus, de um homem e de uma mulher que temem a Deus, que se predispõe, entrega a sua vida a serviço do reino de Deus. Assim como fez o profeta Isaías, quando disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos relatos
de tantas pessoas, de lugares que são produtores de pedras preciosas no nosso Brasil, aonde tiraram toneladas de ouro, com a saber da Serra Pelada. Por que não falar também das Minas Gerais, terra explorada pelos garimpeiros, pelo interesse dos minerais que estão embaixo da terra. Com toda a sua ciência, os homens constroem e destroem. Porém, com essa mesma ciência, eles são incapazes de encontrar a sabedoria. Sabedoria vem de Deus para a nossa vida, através da nossa disponibilidade de se colocar na posição em que Deus quer nos usar para enriquecer, para trabalhar, para fazer prosperar o seu reino ainda nesta terra. Eu encerro por aqui esta lição. Uma narrativa, uma das mais lindas narrativas de Jó, no capítulo 28. Eu deixo como link, eu deixo aqui como subsídio para auxiliar a sua escola bíblica no domingo que vem na sua igreja. Deus abençoe a sua vida. Eu te agradeço por estar comigo, estar conosco, participando, estudando junto por esse mesmo canal de comunicação. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Deus faça prosperar a igreja em que você congrega. E assim a bênção do Senhor possa ser compartilhada a cada vida, em o nome do Senhor Jesus. Aqui me despeço, rogando a Deus que você seja possuidor desta sabedoria que só Deus pode dar. Deus abençoe em o nome de Jesus.